Conforme tínhamos comentado no programa anterior, vamos hoje continuar alertando os consumidores de apartamentos, principalmente os apartamentos de alto luxo, os muito caros, para os requisitos que o comprador deve observar quando fizer essa compra, que poderá ser uma compra significativa para uso de muitos anos. Comprar na planta é perigoso, mas se você utilizar algumas informações que nós vamos passar agora, você vai fazer uma compra mais segura, juridicamente mais segura. Então, a primeira coisa que você tem que saber é se o projeto foi licenciado no órgão ambiental. Pode ter sido licenciado na Fundema, na Fundação Municipal de Meio Ambiente de Joinville, que está em processo de desativação, ou na Fátima. Fátima tem problemas sérios, está levando 2, 3 anos para aprovar um licenciamento ambiental. Nós estamos com uma deficiência muito grande de funcionários e os processos se amontoam nesse órgão. Então, quando você for comprar um apartamento na planta, você primeiro tem que ver se o licenciamento, como anda esse licenciamento ambiental. Se ele teve a licença ambiental de operação liberada, se ele teve a licença ambiental de instalação liberada, se não tem nenhum imbróglio, se não tem nenhum ajustamento de conduta, porque quem pagará esse ajustamento de conduta serão provavelmente os condôminos, os moradores desse prédio, os proprietários. Isso tudo, então, você pega um advogado de confiança da tua família e busque essas informações no processo de licenciamento ambiental desse prédio, desse condomínio horizontal. Outro fator importante é o registro de imóveis, a escritura, o imóvel, o terreno. Se esse terreno não tem pendências, se esse terreno não tem dívidas, passivos financeiros, se esse imóvel não faz parte de uma penhora, se esse imóvel não faz parte de algum inventário. Então, é importante também que esse teu advogado, teu consultor jurídico, se informe corretamente no registro de imóveis e peça uma certidão negativa desta área. Aí você pode analisar a situação jurídica e técnica deste imóvel, onde será construído ou o condomínio horizontal de alto luxo, ou de médio luxo, ou então um prédio, como muitos estão sendo construídos em Joinville, muitos estão sendo projetados, muitos licenciados, mais de 300 prédios estão em processo de licenciamento. Então, cautela. Se ele não está licenciado, se a licença ambiental de instalação não foi aprovada, se não tem nenhum processo no Ministério Público, aí você pode ficar tranquilo. Aí é mais um fator favorável para o lado do consumidor, do comprador. Outro tema assim que tem preocupado muitos compradores de prédios, de apartamentos, é a questão da pluma das enchentes, dos alagamentos que ocorrem em Joinville. A cidade de Joinville, a superfície do perímetro urbano, aproximadamente 25% a 30% tem pluma de alagamentos. Isso é um fator importante. Você tem que ir lá no IPUJ, falar com os técnicos e requerer a eles uma certidão de que aquele prédio onde você está comprando o teu apartamento não sofre com enchentes no verão e mesmo com chuvas mais torrenciais. Alagamentos. Se acontecer alagamento, você não consegue chegar no teu apartamento, na tua garagem. Pior, muitos prédios hoje constroem as garagens em subterrâneos. Uma enchente fora de perspectiva poderá atingir e alagar o compartimento de carros, a garagem. E aí os danos são grandes.
São essas, assim, algumas advertências que a gente faz nesse programa, onde o consumidor é o rei. Ele que escolhe o que vai comprar. Ele exige a qualidade do material que vai ser utilizado nesse prédio, nesse imóvel, muitas vezes muito caro. Quais são os projetos ambientais que esse novo prédio, com os seus 20, 30 andares, apresenta para o consumidor? O que são projetos ambientais hoje que se vendem muito e que tem compradores ativos, muito interessados nessas compras? Projetos ambientais por exemplo, a captação da água da chuva. Vocês todos sabem da estiagem que passa o estado de São Paulo, muitos outros estados centrais onde há meses não chove. Estamos entrando no inverno, só vai chover em outubro. Os reservatórios estão com 8% em São Paulo, no programa anterior estava em 12%. 4% baixou numa semana. Então, se no teu prédio tiver sido projetada pelo engenheiro, pelo arquiteto, uma cisterna de grande volume de águas, uma piscina, um piscinão, e sobre o piscinão pode até ser construída a garagem. Se esse prédio não tiver uma reserva, um estoque de água da chuva, isso pode ser sofisticado. Essa água da chuva pode ser de tal forma tratada que ela pode se transformar em água potável. Mas isso é tudo investimento. Você que sabe se teu carro vai ter ar-condicionado, se vai ter vidro elétrico, se vai ter espelho elétrico, se a antena sobe automaticamente, se você tem vidros enegrecidos, escurecidos, se você tem uma câmera no para-choque traseiro mostrando que se não vai bater na parede quando der uma ré. Isso é para o carro, todo mundo quer isso. Gastam 300, 400 mil num carro, mas querem ter todos esses requisitos da modernidade. Que dizer, então, de um apartamento no qual você vai viver 30, 40, 50 anos? Você tem que ter conforto, você tem que ter garantia de que, se acontecer uma falta de energia elétrica, o prédio fica também sem água. As bombas não vão funcionar. Então, a capacidade de armazenamento de água na parte superior desse prédio ou nas elevações dos condomínios horizontais é importante. Os reservatórios de água têm que ser compatíveis com o número de moradores que existem dentro de um desses condomínios. Uma pessoa consome de 180 a 200 litros de água por dia. Então, vocês imaginem, para 10 dias, uma pessoa, são 2.000 litros de água, 2 caixas de 1.000. Você tem 200 pessoas ou 100 pessoas, imaginem, nós temos 100 metros cúbicos por dia. É um armazenamento bem significativo. Mas são projetos de qualidade de vida, com garantia de suprimento de água, com garantia de suprimento de energia, porque vai faltar energia, vai dar apagão esse ano. Então você tem que ter essas condicionantes como garantia. Se o teu prédio não tiver um gerador, na hora que apaga a luz, se não tiver gerador, você vai descer 30 andares a pé, porque o elevador não vai funcionar. Pergunte para o engenheiro que está vendendo, para aquele vendedor registrado no CRECI, no Conselho de Imobiliários, se tem uma central de geração de energia quando der um apagão. E um apagão, às vezes, pode demorar horas, pode demorar mais do que um dia. É importante, então, você vai gastar 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões num apartamento, não significa nada mais um acréscimo de 20% nesses projetos ambientais. Outro requisito importante é o isolamento térmico. O que é isolamento térmico? Se você comprar um apartamento e os teus dormitórios estiverem voltados para o lado leste, o lado onde se põe o sol,
da tarde, a parede chega a ter um aquecimento de 60 graus. E isso é irradiado para dentro do teu quarto. Imagine um apagão onde você não tem energia elétrica para refrigerar o teu dormitório. Ou o dormitório das crianças. Então, se essa parede voltada para o lado leste tiver um isolamento térmico, você está garantido de que naquele quarto, naquelas dependências luxuosas, não vai ter superaquecimento das paredes. Então, esse é um isolamento térmico. Mas tem um outro isolamento que a gente entra sempre em discussão e apresenta esse tipo de problema, que é o isolamento acústico. Você imaginou você morar num apartamento e no andar de cima, uma pessoa com salto, com taco de metal, fazendo dia e noite? Se não tiver isolamento acústico, você vai ser atormentado por muito tempo. E aí começam as desavenças. É síndico para cá, síndico para lá, questionamentos, acaba na justiça. Então, se você vai morar num prédio desse, num apartamento desse, durante 40 anos, 50 anos, se você não tiver isolamento acústico nas paredes, com teus vizinhos, e no piso e no forro, você vai se incomodar. Você vai ficar estressado. Vai bater na cabeça o negócio. Outro material hoje disponível e muito procurado é o isolamento das aberturas. 2 vidros nas janelas. Entre os 2 vidros, há vácuo. Portanto, o ruído, o barulho, os alto-falantes dos carros lá na rua não alcançam o teu quarto de dormir. É um outro requisito. Vamos continuar com esse tema no bloco seguinte. Espera aí. Retornando com o programa Ecologia em Ação, passando para vocês, compradores de apartamentos, de imóveis, de casas em condomínios horizontais, estamos passando algumas informações que vale a pena você prestar atenção antes de pôr o dinheiro a mão no bolso. Sacar o teu dinheiro do banco. Vender as ações para comprar um grande apartamento. Se você tiver um prédio com um sistema de aquecimento de água, aquecimento solar, tem que ter 2 linhas de abastecimento de água. Uma água fria e outra água quente. Canos de cobre. Canos de cobre. É caro. Cobre é caro. Mas existem já outros materiais que substituem o cobre. Então há uma linha de água quente e uma linha de água fria. Então, no teu chuveiro, na tua banheira, você tem 2 torneiras. Uma da água quente, que é produzida pela energia solar, pelo sol, pelo aquecimento. Essas serpentinas de aquecimento podem ser instaladas na parede leste do prédio, naquela parede que esquenta até 60 graus. Você pode embutir toda essa canalização lá dentro para fazer o aquecimento da água das caixas que ficam no nível superior. Com a água quente pela energia solar, você vai baixar muito a despesa com energia elétrica. A energia elétrica vai subir bastante, já subiu, vai subir mais, porque a energia no Brasil vai deixar de ser hidráulica, de represas, para ser gerada com centrais térmicas, tocadas a óleo diesel. Caríssimo, poluentes, aquecimento climático. E você vai pagar muito caro por isso, para essa energia. Se você tiver o aquecimento via energia solar, exposição solar, você o ano inteiro, mesmo no inverno, você vai ter água quente nas tuas torneiras da cozinha. Você imagina lavar toda a louça com água quente, você economiza quanto de detergente?
A água quente ela solubiliza todas as gorduras e deixa a louça, os talheres bem limpos. Água quente no bidê. Água quente nas pias. Água quente no chuveiro. Água quente na banheira. Outro projeto e outro elemento ambiental que está sendo utilizado muito na Europa hoje em dia são as células fotovoltaicas. Essas células colocadas também no lado leste, na parede leste desses prédios, ela capta energia solar e transforma essa energia solar em energia elétrica. Assim, a tua conta de energia já baixou uma vez lá no chuveiro elétrico, na água quente do sol. Mais uma vez a tua conta vai ser reduzida pela produção própria do prédio. O prédio pode ser totalmente suficiente, independente de energia externa. Custa dinheiro, ainda é caro, mas é uma questão de se pensar a longo prazo. Se você vai gastar 1 milhão, 2 milhões num apartamento, que no teu prédio, que se gaste mais 1 milhão na instalação dessas baterias de células voltaicas, é um grande benefício. Mesmo faltando energia, o prédio se torna independente, autônomo no uso da energia do prédio. Então, são alguns fatores que você deve pensar na compra desse teu apartamento. Digo mais, pergunte para o engenheiro do prédio, não adianta perguntar para o vendedor que ele não sabe essas coisas. Os vendedores que estão de plantão em shoppings, em diversos lugares, em lojas, eles não têm essas informações, mas o engenheiro tem. Pergunte ao engenheiro qual é a área de lazer que tem no prédio. Aquela área onde estão os aparelhos para os caras da nossa idade, para movimentar o braço, para fazer exercício com as pernas, vê se tem um espaço para esses equipamentos. Vê se tem um espaço para você correr. Você não pode mais correr na rua, que isso vai ser assaltado. O teu prédio tem que ter uma área onde você possa se movimentar, onde você possa andar, onde você possa se exercitar. Importante isso. Quantos anos? De repente você não pode mais ir para a praia. As estradas estão todas bloqueadas, todas saturadas. Você não vai mais ter a satisfação alguma em ficar 3, 4, 5 horas no carro para ir na praia. Então você tem que ter área de lazer no prédio onde você tem o teu apartamento. No condomínio horizontal onde você tem a tua casa. Área para produção de verduras. Cada morador de um apartamento de 2 milhões, 3 milhões, deveria exigir pelo menos 50 metros quadrados na área desse prédio, desse condomínio vertical, para que você possa refrescar a cabeça, aliviar a pressão que a sociedade impõe sobre o ser humano e fazer o teu plantio de verduras. Isso é uma higiene mental que não tem preço, não tem casa de saúde que te beneficie com isso aí. Lazer, um plantio, arborização, sombras, ar fresco, movimentação de ar, são todos requisitos de qualidade de vida. O que está sendo oferecido hoje não é qualidade de vida. É um negócio imobiliário, onde só um ganha e você sempre perde. Os pavimentos externos que impermeabilizam a área livre do prédio, um imóvel que tem, vamos supor, um prédio com 30 andares, ele deve ter sido construído numa área de 2, 3 mil metros quadrados. Ele não usa toda essa área. Mas a parte de pavimentação tem que ser feito com lajotas impermeáveis para que a água da chuva percole por dentro desse pavimento. O Suciesc da Marquês de Olinda tem todos os pavimentos internos entre prédios, tudo feito com esse material, permeável, não empoça água. São requisitos importantes que você deve considerar no momento de assinar um contrato de compra de um prédio, de um apartamento.
quantos meses você vai ficar pagando isso? No programa anterior, eu falei de problemas de rompimento da rede hidráulica. Foi mal feita a instalação da água. Foi mal feita a instalação do esgotamento sanitário. Depois de 2, 3 anos começam os vazamentos, as paredes começam a mofar, a ficar escuras, cheio de mofo, cheio de fungos, mau cheiro, goteiras. Prédios com apartamentos caríssimos apresentam esse problema quando você não consultou o teu engenheiro na hora da compra desse apartamento. Que tipo de elevador, que tipo de assistência técnica tem a manutenção dos elevadores? Acho importante que, se você vai investir tanto dinheiro num apartamento, que você tenha essa garantia de que esse teu investimento foi um investimento bem feito. O programa, certamente, ele recebe muitas ligações, muitas mensagens. Nós provavelmente vamos voltar a esse tema em outras oportunidades, talvez até respondendo às perguntas dos telespectadores e das pessoas interessadas em mais informações. Não sou engenheiro civil, eu sou engenheiro agrônomo que pensa na parte ambiental, que pensa na qualidade de vida. Então, esses projetos da engenharia você tem que negociar com o engenheiro responsável que projetou o teu apartamento, que projetou o sistema hidráulico, que projetou o sistema hidrossanitário, que projetou as células fotovoltaicas, produção de energia, que projetou a capacidade de geração do gerador independente que você tem lá no subsolo. Acabou a luz, ele automaticamente entra em funcionamento. Não dá mais para comprar hoje um apartamento num prédio com mais de 5 andares, onde não há um gerador para suportar o elevador. Pessoas de idade não têm condições de sair do apartamento se faltar energia elétrica e não tiver um gerador que toque o elevador. Pelo menos o elevador tem que funcionar. Não dá para se comportar como um bobo alegre. Ah, vou comprar um apartamento. Ah, vou gastar 2,5 milhões. Para. Se você não existir mais, os teus herdeiros vão herdar o problema. Vão tentar vender o problema, não vão conseguir. Tem prédios mal falados. Tem. Ninguém fala que tem um vazamento no meu apartamento. Não falam, ficam quietos, não vendem. São recomendações do programa Ecologia em Ação para que você faça uma boa compra, para que você se previna, para que você se garanta como um consumidor de bens tão valiosos, de bens que tem que ter uma alta durabilidade. Eu conheci cidades na Europa onde prédios existem com mais de 2.000 anos, estão em pé. Isso não é cultura do brasileiro, tomar conhecimento de prédios que tenham 500 anos. Se o Brasil tem 500 anos, existem prédios de 500 anos no Brasil. Construídos logo depois do descobrimento. Estão em pé ainda. No Rio de Janeiro tem, na Bahia tem. Assim, você proprietário, sendo de uma casa, num condomínio horizontal, ou sendo numa casa isolada, procure o profissional certo para que te dê uma avaliação, um parecer, e ele assinará embaixo, dando a garantia de que aqueles materiais usados naquela casa, naquele prédio, naquele telhado, debaixo das telhas, tiverem sido usadas madeiras que sofrem o impacto dos cupins, em 4 anos o teu telhado começa a sofrer o ataque dos cupins. Então você tem que saber que a casa que você está comprando tem todo o madeirame que suporta o telhado, tem que ser madeirame à prova de ataque de cupim. Não adianta comprar sarrafo de pinos, colocar tratamento químico no pinos, quando em 4 ou 5 anos esse tratamento perde valor e o cupim ataca. Quanto custa trocar um telhado? O madeirame de um telhado?
Importante que você tenha essa cautela. Não vá comprar um patrimônio nesse valor de olhos fechados, na alegria de uma inauguração com champanhe e tal. Não, não é por aí. Compre pensando bem, com cautela, não se desespere, com calma. Esse é o recado do programa Ecologia em Ação. Ainda tem mais uma advertência. Se hoje, com a falta de água que ocorre em determinados meses, em Joinville, em alguns bairros onde a rede não consegue chegar, existem hoje artifícios em prédios onde se instalam bombas de sucção que chupam diretamente da rede da Águas de Joinville a água para o prédio. Ninguém mais tem água na rua, só aquele prédio tem água, porque ele tem uma bomba de sucção na parte interna do prédio, roubando, sugando a água da tua torneira. Se você morar num prédio desse, for proprietário de um apartamento num prédio desse, você poderá sofrer uma ação judicial. Porque isso aí é um desvio de conduta. Isso aí é crime contra a coletividade. Então você não pode ter privilégios na água usando esse tipo de equipamento. Procure ver se no teu prédio não tem um equipamento desse escondido. Fale com o engenheiro, porque você amanhã poderá ter que pagar taxas ao condomínio, onde ações poderão ser ajuizadas contra os proprietários do prédio. São sugestões, são pareceres, e bueiros entupidos acontecem, porque não houve a cautela também de uma educação ambiental para a tubulação entupida com gorduras lançadas nos ralos. Seria então esse o recado do programa e convido vocês ao próximo programa Ecologia em Ação.